do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro, lição 13, convite ao exercício do amor. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, capítulo 13, item 12. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Disse-nos há pouco nossa irmã, relembrando mensagem de seu generoso Pai, que as datas aniversárias são presentes permanentemente no coração do homem. E por que não seriam? Os homens necessitam de marcos que conduzam seu pensamento para novas posições. Uma data serve de trampolim para outra data a ser conquistada, a ser comemorada. E por que nós nos associamos aos espíritos encarnados nessas comemorações? Justamente porque também nós marcamos períodos para avaliarmos as conquistas que temos, que fizemos ou aquelas que deixamos de fazer ainda. As conquistas imediatas são fáceis de ser marcadas. Um trabalho, uma tarefa qualquer a ser cumprida. As intermediárias são mais difíceis de ser marcadas. Às vezes, reencarnamos somente para cumprir um desses períodos. Reencarnamos para ajudar um espírito que vem na condição de filho. Reencarnamos para trabalhar em uma profissão, melhorando o nosso padrão mental, moral, de serviço mesmo. Reencarnamos, em alguns casos, para criar um centro espírita, torná-lo um ponto de luz. Em outros casos, tão somente para aprender a lutar. Essas são as datas intermediárias. Calculamos cerca de 30, 50, 80 anos para se cumprir esse mandato, esse objetivo. Há datas que pertencem ao espírito imortal, datas que pela sua grandeza transcendem uma encarnação, 2 encarnações ou quantas mais. São as datas decisivas para o espírito. São aquelas em que nós nos propomos, por exemplo, a conquistar o amor. Meus irmãos, 5 ou 10 encarnações, às vezes, são poucas para podermos chegar a esse objetivo, conquistar o amor, mas é uma data marcante para nós. Quase todos os que estão aqui estão nesse propósito maior de conquistar o amor ao trabalho e conquistar, vejam só, parece paradoxal dizermos isso, mas conquistar a fé efetiva em Deus, o Pai. Sim, conquistar a fé efetiva, porque para muitas criaturas, Deus ainda é aquela figura longe, distante, que sequer se sabe quando se chegará a Ele. Por isso mesmo, essas criaturas não se dão conta da necessidade de dar passos na direção da compreensão da ideia de Deus. Essas são as conquistas a longo prazo. Repetindo-me, muitas reencarnações serão precisas para chegarmos a essas conquistas. Imaginemos que todos já estejamos a caminho daquela encarnação mais próxima a nós, a da conquista do amor. Vejamos que coisa interessante. O amor, para muitas criaturas, é possessivo, para outras, é sinal de ampliação das ideias de convivência, da ideia de estar do lado de alguém sem exigências, do fazer por alguém aquilo que desejaríamos que fizessem a nós mesmos. São conquistas que estamos lutando para ter. Quando observamos esse desejo no homem, presente também em todos aqueles que aqui estão e que aqui comparecem, dizemos assim secretamente aos seus ouvidos: Irmão, crescei em compreensão, aumentai o sentido do companheirismo, da divisão das ideias, talvez dos problemas. Modificai os vossos sentimentos, aqueles que não mais servem, como sentimentos egoísticos, sentimentos de inquietação, sentimentos de dificuldades permanentes. Elevemos aquele amor profundo em que olhamos para o irmão, por mais difícil que este nos pareça, e digamos assim, tranquilamente no nosso íntimo, dentro do nosso ser: hei de te compreender, hei de te amar, hei de ser um irmão. Meus amigos,
Essa conquista, dizia eu, é mais imediata, porque parte principalmente de um desejo vindo do fundo do nosso coração. É por isso mesmo que nós, hoje, comemoramos uma data. É por isso mesmo que hoje nós dizemos assim: estamos juntos, irmãos, porque a muitos de nós da espiritualidade, é difícil vir à Terra, compartilhar as dores humanas, as dificuldades das criaturas, os problemas que elas criam. Em nós todos, porém, os trabalhadores espirituais da nossa casa, existe um projeto íntimo que pouco a pouco está sendo sedimentado em nosso coração, que é o projeto da convivência, de mostrar a vocês o que é espiritualidade. Como as coisas se manifestam por aqui, como nós andamos, como nós vivemos, como nós passamos, como nós pensamos. Por que isso? Porque todos somos irmãos. Assim, como muitos almejam retornar um dia ao plano dos espíritos para viver, dizem, uma vida de paz, de tranquilidade, em meio à beleza, em meio a jardins em flor, nós aqui, ó meus irmãos, vivemos inspirando vocês para que comece a criar esses jardins aí na terra, junto a todos, embelezando a vida, embelezando a convivência, fazendo forças para não criar problemas para ninguém, fazendo forças para amar, para distribuir as alegrias da convivência. Flores, as temos aqui, mas vocês as têm aí também. Nós aqui as cultivamos porque nos unimos para esse projeto, com esse propósito. E aí, por que não fazem isso? Por que não plantam as rosas, os lírios, tantas flores belas, iluminadas, perfumosas, pronta para espalhar seu perfume entre todos? Mas o que vemos? Vemos muita gente olhar para os espinhos, olhar para a terra seca, esquecida de que essa terra precisa ser aguada diariamente. Pensam por acaso que aqui nós não fazemos esse esforço? Aqui os lírios no meio dos quais vivemos são plantados pelo esforço diário da prece, das boas ações e dos pensamentos. Ah, os pensamentos! Que coisa sólida são os pensamentos! Alguém pensa que o pensamento é fugidio, que corre tão depressa que sequer os fixamos. Mas ao contrário, os pensamentos são fugidios justamente porque nós não os fazemos permanentes em nós. Experimentem manter pensamentos de paz, de silêncio, de ausência de crítica. Experimentem construir jardins em torno de vocês, nas suas casas. Quantas vezes criaram uma rosa, um lírio em casa? Por acaso viram que é lindo, que é importante ter uma flor no nosso ambiente? E as flores espirituais? E as ideias de Deus? E o sentimento profundo que devemos criar, abafando a mágoa que temos, que quase todos a temos dentro do nosso coração? Vemos às vezes irmãos tão dominados pela dor, pela tristeza, pela inquietação, pela insegurança, que são capazes de destruir qualquer plantação do coração dos outros. Oh, meus irmãos, não façam isso. Iluminem seus corações, engrandeçam a alma. O jardim que existe nos céus pode ser plantado na terra. O trabalho que desejam ardentemente fazer aqui em meio a nós, podem começar aí, entre vocês. Trabalhem muito exaustivamente até, e nunca temam pelas dúvidas, pelas perseguições, pelas inquietações. Não temam aqueles que possam atrapalhar o corpo, criando obstáculos, porque esses jamais conseguirão atrapalhar o espírito criativo, poderoso, generoso quando quer ser. Assim, o nosso convite a todos é o convite da espiritualidade que rege esta casa, tão iluminada, poderosa, bondosa, mas de vez em quando, como qualquer instituição, dentro das vibrações terrenas e acima do solo, sujeita a transtornos. Em nós, contudo, deve habitar sempre, além de todos esses desejos, o desejo próprio do homem cristão, o de tudo superar para encontrar Jesus, o Mestre, o Senhor.
Todos os nossos esforços devem, pois, tender para essa busca luminosa de Jesus. Oh, como é importante esse parâmetro! Muitos dizem: por que lutar? Por que trabalhar? Por que esforçar-se por criaturas difíceis, complexas? Ó, meus irmãos, é Jesus por quem buscamos. É a esse grande mestre de todas as nossas almas que devemos buscar. E por causa do amor que ele representa para toda a humanidade terrena é que nós também vamos lutar. Grandes irmãos e amigos que estão presentes, porque todos da espiritualidade os consideramos como irmãos, bons diretores de várias atividades da casa, bons companheiros que aqui vêm doar seu tempo, que aqui vêm doar suas horas de bondade, de coração, sejam saudados por todos nós, os espíritos que dirigimos esta casa. E na nossa saudação, nós lhes dizemos: quando houver qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer problema, saibam que essas dificuldades derivam do ser humano encarnado, que ainda não aprendeu a amar. Comece a fazer esse exercício sublime do amor, aquela conquista de que eu lhes falei no início, a mais próxima, a que estás nessas próximas encarnações. Que Deus a todos ilumine, a todos conduza e a todos traga a bênção de paz neste momento, como tem trazido durante todo este ano de trabalho. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 27 de agosto de 1999, no CELD, pelo seu 38º aniversário. Convite ao exercício do amor. Olha que página linda que Antônio de Aquino traz para a gente. Ele está falando aí desse exercício tão difícil para nós, né? Exercitar esse amor. E ele vem falando que nós, homens, né, a humanidade, precisa de datas. Precisamos ainda de datas para marcar períodos, para marcar aniversário, para comemorar. Precisamos de datas comemorativas, né? E ele diz que essas datas, elas são boas porque elas servem de trampolim para que a gente conquiste novas datas, né? Normalmente a gente comemora datas assim que a gente se sente feliz, ou que a gente tem alguma conquista, e a gente tem data de aniversário, várias datas, né, que a gente marca. E ele vem dizendo que no plano espiritual eles também têm datas, né? Eles também avaliam, marcam as datas para marcar as conquistas. Olha que interessante. Para marcar as conquistas que eles fazem. E aqui ele vem dizendo que as mais imediatas são mais fáceis da gente marcar. As conquistas mais imediatas, assim, aquelas mais rápidas, tarefas a ser cumprida. Ele vem falando disso. E para a gente também, né? É mais rápido, assim, avaliar, comemorar coisas que acontecem num curto espaço de tempo. E ele aqui está falando que nós reencarnamos para cumprir esses períodos. Cada encarnação nossa, a gente aprende, né? Cada encarnação nossa é um avanço. Pelo menos a proposta da nossa encarnação é avançar. E aí, quando a gente consegue, é uma vitória, é uma comemoração. No plano espiritual, eles também vibram. Olha que legal. Eles também vibram, porque os nossos guias espirituais, aqueles que gostam de nós, nossos amigos, que a gente não só tem aqui, né, encarnado. Os nossos amigos encarnados desencarnam. E nós temos várias vidas. Olha quantos amigos nós temos. Tem aquela música de 1 milhão de amigos, né? Nós podemos ter também 1 milhão de amigos, né? Porque se a gente for fazer as contas, que somos aí espíritos que reencarnam, reencarnamos há vários séculos. Somos espíritos antigos. Temos também uma população de amigos lá no plano espiritual. Vou dizer 1 milhão, né? Mas temos bastante amigos. E quando a gente conquista alguma coisa, eles também comemoram lá. Antônio de Aquino vem falando aqui. Vem falando isso aqui. E ele fala aqui uma coisa interessante, que a gente reencarna muitas vezes
para trabalhar na profissão, às vezes a gente encarna para sermos pais, outros para serem filhos, né? Porque tem pessoas que não têm filhos. Não têm filhos. Aliás, eles só são filhos, eles não se casam, não constituem família. E ele coloca aqui, e outros, em algumas vezes, para criar um centro espírita. E outros simplesmente para aprender a lutar. Olha que interessante. E ele fala que aí, esse centro espírita vai se tornar um ponto de luz. O que são as casas espíritas, né? Como nós até aprendemos. São pontos de luz na Terra, onde esses espíritos se aproximam, onde esses benfeitores espirituais estão lá junto, trazem outros espíritos para serem socorridos, porque nós aprendemos também que as casas espíritas funcionam como um hospital, né? Como um hospital, como uma escola. E eles são levados lá para aprender, para serem tratados. Ele vai falando disso aqui. E ele fala que essas datas são decisivas para o espírito, para nós como espíritos imortais. A conquista desses avanços conquistados, são datas decisivas. E ele fala que como a gente precisa, quantas encarnações a gente precisa. Ele diz que a gente precisa de muitas encarnações para conquistar o amor. Ele fala que muitas vezes 5, 10, 20, às vezes mais, para que a gente conquiste o amor. E o objetivo da nossa encarnação é conquistar o amor, né? Porque Jesus veio simplificar o amor. E aí ele fala que quase todos, que aqui ele está falando, essa mensagem é por conta de uma data comemorativa, né? De uma casa espírita, né? Do Centro Espírita Leão de Emília, que está até dando uma mensagem do aniversário dessa casa, 38º aniversário dessa casa. E ele vai dizendo que todos aqueles que estão naquela casa, e isso se aplica a todas as casas, né? Estão no propósito de alcançar esse amor. Todos nós, né, que vamos procurar uma casa espírita, primeiro vamos lá pelas nossas necessidades, mas nós também estamos querendo conquistar algo de bom. Esse amor que Jesus falou. Queremos ser acolhidos, abraçados, né? E, por nossa vez, depois de nós nos sentirmos abraçados e acolhidos, deveria ser assim, né? Normalmente é. Por gratidão, nós vamos também acolhendo e abraçando outros. É esse o objetivo desses núcleos, né? E ele fala que nós estamos já nessa proposta, quando a gente procura esses núcleos de ação. E essas são conquistas, né, a longo prazo. São conquistas mais difíceis, aquelas conquistas que vai nos trazendo a compreensão de Deus. É uma grande conquista quando a gente alcança essa compreensão de Deus. Que a gente fala que tem fé em Deus, mas muitas vezes a gente não compreende exatamente que Deus é esse, né? A gente não compreende essa misericórdia quando a gente vê tantas dores, tanto sofrimento. E Ele é um Deus de bondade. E Ele fala que imagine que que a gente imagine já que estamos próximos dessa encarnação em que a gente vai conquistar o amor. Que a gente comece a pensar assim, que a gente está próximo, que a gente não pense só lá na parte negativa, que falta muito. Vamos agir como se estivéssemos mais próximos. Ele diz que estamos já a caminho, porque já desejamos. Em outros tempos a gente nem desejava, né? Então, é que ele vem falando que a gente, nossa maior necessidade aqui é aprender a conviver. E aprender nessa convivência, nós vamos aí desenvolvendo em nós o amor. Porque nós temos dificuldades uns com os outros. Então, é para a gente ir tirando de nós aí essas intolerâncias, né? E a gente começar a caminhar em direção ao outro, mesmo com as nossas dificuldades. E ele diz que levemos aquele amor que tem em nós lá mesmo, um pouquinho,
ao alto, junto a esses mensageiros da paz, para que eles possam potencializar e para que a gente consiga vencer essa animosidade que muitas vezes temos uns com os outros. Então, ele fala que possamos experimentar pensamentos de paz, né, de silêncio, de ausência de crítica, que isso vai facilitar para que a gente consiga conquistar, que a gente tire a mágoa do coração, que a gente ilumine o nosso coração, engrandeça a nossa alma, que a gente, aqui ele diz que o jardim que existe nos céus pode ser plantado na terra, que a gente plante flores no nosso jardim interior e também ao nosso redor, na nossa casa, no nosso ambiente, para que a partir dessas flores a gente também traga essa beleza da flor para dentro de nós. E ele vai aqui nos instigando para que a gente faça todo o esforço possível para compreender os nossos companheiros de jornada, nos compreender uns aos outros. Então ele fala que a gente trabalhe muito, que a gente trabalhe exaustivamente, que eles vão estar junto aí para que a gente possa avançar. E que a gente não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha receio, mas que a gente tenha, né, sempre a proposta do bem, a proposta de progredir, porque os espíritos contam conosco e eles estão junto a nós. Então ele fala, comecem a fazer esse exercício do amor. Então vamos começar a fazer esse exercício sublime do amor? Aquela conquista assim, a mais próxima, uma de cada vez, ele sugere isso, uma de cada vez, e que a gente se agarre a ela. E aí nós vamos conseguindo, né, aqui está mais junto a nós, é que é mais possível que a gente vá fazendo esforço para conseguir. E, aos poucos, nas próximas encarnações, nós vamos conseguir muito mais. Então, que Antônio de Aquino continue nos estimulando, que nós possamos perceber esse estímulo, sentir e agradecer a Deus pela doutrina espírita nas nossas vidas, esses guias benfeitores que tanto nos ajudam, nos auxiliam, nos empurram para frente, para o alto. Muita paz, meus irmãos.